Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Fenômenos de Transporte. Eu sou o professor Carlos Roberto Fragoso e nessa aula eu vou falar um pouco sobre análise integral do escoamento, a parte 3 desse conteúdo, referente à conservação da energia. Ok? Vamos lá então. Bom, na conservação da energia a gente parte do princípio que a energia se conserva entre dois pontos. Tá? Então esse é o princípio básico, a energia ela se conserva. Lavoisier, no século XVIII, já dizia, né, que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então isso vale na energia, ou seja, a energia ela não se perde, ela não se cria, na verdade a energia ela se transforma, uma vez que o princípio, né, existe o princípio da conservação da energia. Então entre de um ponto para outro, a energia ela é transformada. Ela não se perde, ela não se cria, mas ela é transformada num escoamento, né? Quando a gente está falando em escoamento de fluidos, acontece essa transformação. Nem que essa transformação da energia seja uma forma, por exemplo, que a gente não consiga mais utilizá-la, como por exemplo uma transformação de energia cinética para energia térmica. A energia térmica a gente não consegue liberar porque o escoamento ele está perdendo energia, né? Assim, para o sistema ele está perdendo energia, entre aspas. Na verdade, a energia está sendo transformada, né? Essa parte da energia cinética ela está sendo transformada em energia térmica e não está mais sendo disponibilizada para o sistema. Mas comumente a gente fala que o sistema perdeu energia. Na verdade, o sistema ele transformou aquela energia numa energia que ele não consegue mais utilizar. Tá? Então, basicamente é isso. A gente vai focar na aula de hoje nesse princípio da conservação de energia e, obviamente, vamos demonstrar então a equação da conservação de energia partindo mais uma vez do nosso teorema de transporte de Reynolds que a gente demonstrou na aula 1 desse conteúdo. Se vocês não viram essa videoaula ainda, recomendo que vocês voltem lá na aula 1 de análise integral do escoamento para que vocês observem a demonstração completa que é feita, né, para uma quantidade de propriedade extensiva genérica. Então, essa propriedade extensiva, nesse caso aí, é a energia. A gente vai trabalhar com propriedade extensiva, energia, como vocês estão vendo aqui, ó. O meu N é energia e, obviamente, a minha propriedade intensiva associada a essa propriedade intensiva é a energia sobre massa. E a gente chama essa relação de energia sobre massa de energia específica. Então, resumindo a história, para demonstrar a equação da conservação de energia baseada no teorema do transporte de Reynolds, a gente vai fazer da propriedade extensiva ser igual a energia, a propriedade intensiva ser igual a energia específica, e substituindo essas informações no teorema do transporte de Reynolds, a gente chega nessa equação aqui, onde fala que a variação da energia no sistema, tá? Essa taxa total aqui, a derivada total da energia no tempo, é igual então a variação da energia, o que está dentro da integral aqui, nada mais é do que a energia. Essa integral aqui é a energia, né, no volume de controle. Então seria a variação da energia no volume de controle, mais os fluxos de energia que atravessam as superfícies de controle. Então eu posso ter fluxos, né, em superfícies de controles abertas ou fechadas. Como por exemplo troca de calor numa superfície fechada, isso gera um fluxo, né, de energia na superfície, onde o sistema ele está perdendo, né, entre aspas, aquela energia, ela está indo para fora do sistema. Então é uma troca de calor onde o sistema ele perde, e aí esse termo ele é importante para representar esse tipo de processo, né, de trocas de calor do sistema ou no volume de controle, né, troca tanto positiva como negativa. Bom, mas aí, o que é importante, né? Saber qual é o significado do termo que é a energia específica. A energia específica ela pode ser então desmembrada aqui em várias parcelas, como vocês estão vendo aqui, né? Energia específica interna, energia específica cinética, potencial e outras. A energia específica
interna é aquela energia intrínseca ao fluido, né? Referente, por exemplo, à vibração de moléculas devido à temperatura, né? Ou então você pode ter também a questão de atrito interno entre as camadas, e isso gera também, né, essa energia interna. Então, vibração e essa movimentação, né, do fluido faz com que aconteça essa energia específica interna. Cinética é devido ao movimento. O próprio movimento do fluido vai promover uma energia, né, do movimento, que a gente chama de energia específica cinética. A potencial é a energia armazenada em função de uma cota, né, que o fluido ele alcança uma altitude. Então, em função de uma altitude, ele armazena uma energia em função disso. E as outros tipos de energias, né, são, por exemplo, química, eletrostática, nuclear. Só que para problemas de engenharia de mecânica dos fluidos, geralmente esses tipos de energias não são utilizados nos problemas. Então, geralmente essas outras energias aí não são importantes, né, para problemas de mecânica dos fluidos. Então, a gente despreza. Bom, como eu falei, energia interna específica está associada com atividade molecular, que é uma energia armazenada, né, na molécula, forças entre as moléculas e, como eu falei, né, e também é muito difícil, né, a gente estimar esse tipo de energia. Agora, qual é a nossa alegria? A nossa alegria é que esse tipo de energia é pequeno em relação aos outros tipos de energia, como por exemplo o atrito que o fluido faz com a superfície, né, que está em contato. Então, geralmente esse tipo de energia é muito superior à energia interna. E geralmente esse tipo de energia é desprezado. Ou, por exemplo, não existe uma grande variação da energia interna de um ponto a outro no escoamento. Então, no final das contas, essa energia interna ela vai se anular e a gente pode eliminar ela do problema. Tá? A energia cinética, vocês conhecem bem, né? Seria dado por essa relação 1/2 de mv ao quadrado, e a energia potencial está associada à cota do ponto, também bem conhecida essa relação da energia potencial, que seria mgz, né? A massa vezes a aceleração da gravidade vezes a cota em relação ao datum, um referencial, né, na vertical, né? Então a gente parte desse referencial e aí a gente pode tirar essas cotas. Tá? Então, esses dois tipos de energia são bem comuns, né? Vocês conhecem bem já da física. A gente vai trabalhar mais com esses tipos de energias também nesse conteúdo. Muito bem, então resumindo a história, a energia total do sistema pode ser escrita como energia interna, energia potencial e energia cinética. E a energia específica do sistema, se a gente dividir todo mundo pela massa, a gente vai ter que a energia específica interna, a energia específica cinética, que é V2/2, e a energia específica potencial, que é dado por Gz, né? Você vê que a massa aqui saiu do problema quando eu estou trabalhando aqui com energia específica, ok? Então, se a gente substitui agora, né, como a energia específica é dada pelo somatório desses três termos, se a gente substitui na equação, a equação da conservação de energia fica assim. Então você vê que o que está dentro das integrais, né, do lado direito da equação, você tem mais termos, né, então a integral fica um pouquinho maior, mas resumindo a história, o que está dentro do parênteses nada mais é do que a energia específica total, ok? Então, muito simples. Agora, resta saber esse termo aqui, ó, o termo do lado esquerdo da equação. Como é que a gente pode trabalhar com esse termo, né? Seja a variação total da energia no tempo no sistema. Muito bem. A gente vai demonstrar esse termo partindo da primeira lei da termodinâmica, que diz que o estado inicial e final de energia de um sistema depende tanto do calor adicionado ou retirado e do trabalho realizado sobre ou pelo sistema. Ou seja, a variação da energia ela corresponde à variação do calor agregado ou retirado do sistema, mais o trabalho realizado
sobre ou pelo sistema, tá? Então, ΔE, esse DE é igual a dQ, né, a variação do calor, mais dW, que é a variação do trabalho. Muito bem, então o que é que a gente precisa saber agora? Se a gente quer saber a taxa de variação da energia no tempo, basta a gente dividir todo mundo aqui por ΔT. Então, dEdt é igual a dQdt mais dWdt, né? Fica bem fácil. Então, a gente tem aqui, ó, a variação, tá? A variação, como eu falei para você, divide todo mundo por ΔT. E aí o que é que a gente tem? Considere que o meu sistema é essa quantidade de massa de fluido. Então, se o sistema, se acontecer um trabalho realizado, né, sobre o sistema ele ganha energia. Então, o trabalho é dito como positivo, essa taxa, né, de trabalho é dita como positiva, e o sistema ele adiciona, né, energia ao sistema. Se o trabalho é realizado pelo sistema, se o sistema realizou esse trabalho, então essa taxa de trabalho no tempo ela é negativa. Então o sistema ele perdeu energia. Se existe calor adicionado ao sistema, se acontece uma adição de calor no sistema, essa variação, essa taxa, né, que é a variação do calor no tempo, ela é positiva. E se aconteceu uma retirada, né, de calor do sistema, então essa variação aqui é negativa. Muito bem, vamos tentar entender o significado desses termos, tá? Quem é, por exemplo, dQdt, tá? E dWdt. O dQdt, que é essa taxa de calor, né? Taxa de calor, ela pode ser promovida por três processos: o processo de condução, o processo de convecção e o processo de radiação, tá? O processo de condução, vocês sabem muito bem, né? Que é aquele processo onde o calor ele é transferido em função do contato de uma molécula para outra. Então tem aquele, por exemplo, clássico exemplo, né, da barra de ferro, onde você aquece uma extremidade da barra de ferro e aquele calor ele vai sendo propagado na barra até chegar à outra ponta onde você está segurando, e aí você começa a sentir que a temperatura está aumentando, né? Então esse processo é um processo de condução. O calor está sendo conduzido por quê? Porque as moléculas estão em contato e uma transfere para a outra em função desse contato que elas têm, tá? Então esse é o processo de condução. O processo de convecção é o transporte de calor em função do movimento, do escoamento. Então eu posso ter, quando a gente, por exemplo, aquece a água, né, numa chaleira para fazer o café, o que é que acontece ali? A gente aquece embaixo, né? A fonte de calor está ali embaixo, a chama está embaixo da panela, da chaleira, e aí começa a temperatura da água ficar maior na parte de baixo, e essa diferença de temperatura da parte de baixo da parte de cima faz com que aconteça uma diferença de densidade, e aí começam a aparecer as correntes de densidade. Então essas correntes de densidade, ou seja, o escoamento que está acontecendo ali, está transferindo energia da parte de baixo para a parte de cima da chaleira. Então é pelo processo de movimentação dessas moléculas, que é o processo de convecção. E a radiação é em função da emissão, né, e a recepção dessa onda eletromagnética, né, por alguma fonte. A fonte mais comum a gente sabe, por exemplo, que é o Sol, né? Então a radiação solar ela chega e aquece os objetos, né, que recebem essa quantidade de energia, tá? Então é outro processo de, por exemplo, de ganho de calor, né? Quando você tem uma recepção dessa energia eletromagnética, né? Essas ondas eletromagnéticas que estão chegando no corpo. Mas também pode ser uma perda, por exemplo, uma energia de irradiação. O corpo, em função da temperatura, né? Todo o corpo ele emite irradiação, né? Ou seja, uma radiação para fora, perdendo energia também. A questão do trabalho. A questão do trabalho pode ser realizado tanto por forças superficiais, tá? Ou seja, quais são as forças superficiais que existem? Duas: força de pressão, força viscosa. Duas forças superficiais. Então o trabalho pode ser realizado apenas
por forças superficiais e também por máquinas, que a gente chama na mecânica dos fluidos de eixos, tá? Na verdade são máquinas hidráulicas, como por exemplo turbinas e bombas. Então esse trabalho realizado pelo sistema ou sobre o sistema só pode acontecer devido ou a uma máquina, né? Ou então devido a uma força superficial de pressão ou força viscosa. Muito bem, detalhando um pouquinho mais a questão desse trabalho realizado, a gente tem então que o trabalho realizado pelo eixo é transmitido então ao volume de controle por alguma máquina. Então pode ser uma bomba geralmente ela adiciona trabalho no sistema, então o sistema ele ganha em função dessa transferência, né, de trabalho, de energia da bomba para o sistema. A turbina, que é o processo inverso, a turbina ela retira a energia do sistema, certo? E um pistão também que também faz com que ela retire energia no sistema, transferindo para a energia mecânica, né? Isso é o princípio que, por exemplo, dos motores, né? Os motores automotivos, né, usam o pistão exatamente para converter essa energia do combustível, né, da explosão, essas microexplosões de combustível para a energia mecânica, né, movimentando o pistão e consequentemente transformando aí, fazendo mover os veículos. O trabalho realizado por força de pressão é dado por essa equação, porque o trabalho ela é força pela distância, né? Então, se eu quero determinar o trabalho realizado por pressão, vai ser a força de pressão vezes o deslocamento. Quando eu trabalho com derivada, essa derivada pode ser escrita como um limite, quando ΔT tende para zero, né? A força de pressão é o deslocamento dividido por tempo, o deslocamento por tempo é a velocidade, e a gente sabe, né, que esse produto escalar aqui, a gente pode converter ele como essa expressão aqui, né, uma vez que força seria a pressão vezes a área, né? Força é dado ou pela integral da pressão vezes o dA, e a velocidade aqui, para converter isso aqui em uma grandeza escalar, eu preciso fazer o produto escalar aqui entre o vetor velocidade e o vetor normal de área, né, daquela superfície. E o trabalho realizado pelas forças viscosas é dado então por essa integral, né, integral da tensão tangencial escalar o vetor velocidade dA. Tá? Então é um trabalho que acontece exatamente ou entre as camadas de fluido ou então entre o fluido e a superfície. Tá? Esse trabalho ele é conhecido também como perda de carga. Desculpem. Então a perda de carga é um termo muito famoso, por exemplo, na hidráulica, onde a gente pode converter esse trabalho das forças viscosas em valores, né, referentes à energia que o sistema perdeu devido ao atrito. Então a gente simplifica. Então na hidráulica vocês vão ver, por exemplo, várias equações que tratam e conseguem estimar a perda de carga, por exemplo, em tubulações circulares, enfim, das mais diversas variações que vocês possam imaginar. Você tem equações empíricas que conseguem fazer uma estimativa bem eficiente das perdas de cargas que acontecem em escoamento em tubulações ou até em canais. Muito bem, então só para dar um exemplo aqui, as turbinas, né? Só para que vocês consigam visualizar o que é uma turbina. A turbina ela converte a energia cinética em energia mecânica, que faz girar, né? Então o escoamento aqui, o fluido, ele bate aqui nas pares, né? Ou na hélices aqui da turbina, fazendo com que esse sistema ele comece a girar, e essa energia mecânica ela é convertida para energia elétrica, tá? Por exemplo, em usinas hidrelétricas. Então esse é o princípio. Então você faz uma queda d'água, essa queda d'água faz com que a energia potencial seja convertida para energia cinética no fluido, e aí o fluido começa a ter uma velocidade, e aí quando passa pela turbina, esse sistema começa a girar, e aí você tem uma conversão depois da energia, essa conversão de energia mecânica para energia elétrica.
As bombas é exatamente o inverso, então é uma máquina que adiciona energia ao sistema, certo? Então você, por exemplo, pode colocar uma bomba para aumentar a velocidade do escoamento na tubulação, aumentar a pressão, ou até mesmo para que você consiga elevar o teu fluido de um ponto mais baixo para um ponto mais alto. Ou seja, para que ele consiga vencer uma determinada cota, eu preciso adicionar energia nele para que ele consiga fazer essa subida, tá? Consiga vencer essa energia potencial que existe, tá? Então as bombas são muito utilizadas, né, em casas, em prédios, para, por exemplo, pegar a água da rede de distribuição, e aí você usa a bomba para que você consiga elevar essa água do ponto ali mais baixo, né, onde você está pegando a água do sistema de captação, até a sua caixa d'água, né, que fica na parte de cima da casa ou do prédio. Muito bem, então no final a equação da conservação da energia ela é escrita aqui, e vejam que ela agora está expandida, né? O termo dE/dt está expandido, agora é dQ/dt, que é a taxa de calor, e dW eixo dt, que seria a taxa de trabalho de uma máquina hidráulica, de um eixo, né? A gente chama de eixo. Beleza, mas professor, onde é que estão os termos então do atrito, que seria o trabalho realizado por uma força viscosa, e o termo relacionado ao trabalho realizado por forças de pressão? Ah, muito bem. As forças de pressão a gente viu que são forças superficiais e dado, né, a gente demonstrou ali no slide anterior, que é dado pela integral de P n escalar V escalar n dA. Então vejam onde é que ele entrou. Aqui, ó, é uma integral de superfície. Então o termo do trabalho realizado por uma força de pressão, que é superficial, foi adicionado aqui, ó, a esse termo aqui da integral de superfície. Se você multiplicar aqui, você vê aqui que o ρ vai cair e vai ter exatamente a integral dado a taxa de trabalho realizado por uma força de pressão. Tá, beleza. E agora, onde é que está o termo referente o trabalho realizado pela força viscosa? Falei para vocês que esse termo equivale a uma perda de carga, que seria uma transformação de energia devido ao atrito, né, que o fluido tem com a tubulação ou entre as camadas. Então, como é um atrito, essa energia que o fluido tem, que pode ser cinética, potencial, ela vai ser transformada em calor e o sistema não consegue mais utilizar essa energia. Então, meio que o sistema ele perde, né? Que ele transforma para uma energia que ele não consegue mais utilizar. Então, essa perda de atrito, ela pode ser dita também como uma troca de calor, né? Porque ela converte isso para uma forma de calor que a gente não consegue mais utilizar. Então, geralmente, né, o trabalho realizado por forças viscosas pode ser entendido também como uma taxa de variação de calor negativa, então ele pode também ser representado nesse termo aqui, que é o dQ/dt, né, como uma energia perdida pelo sistema. Muito bem, vamos para os casos especiais. Quando o escoamento é permanente, o primeiro termo do lado direito pode ser zerado, né? Porque não existe variação da energia no volume de controle, então escoamento permanente, e daí eu tenho uma equação mais simples para trabalhar. Quando o volume de controle é não deformável, o segundo termo do lado direito da equação, que é a integral, né, de superfície, que representa então os fluxos de energia que atravessam a superfície de controle, essa integral pode ser dividida em termos referente aos fluxos de energia nas superfícies, né, que permitem escoamento. No caso aqui, por exemplo, um volume de controle não deformável que só tem uma entrada e uma saída, eu vou ter dois termos, um termo de saída aqui, certo? E um termo de entrada. Você vê que a integral desapareceu por quê? Porque nesse caso, além de considerar o volume de controle não deformável, uma entrada e uma saída, eu também, nesse caso, eu considerei que não existe variação, né, da velocidade na seção transversal e nem da densidade, tá? Então, a gente considera
nesse exemplo aqui, que esses termos são fixos, então vai ficar um integral de área, né? Um integral de dA, que é a própria área. Então, V vezes a área é a vazão. Então, vocês estão vendo aqui essa vazão aqui, mas leia-se também como a velocidade média na seção vezes a área da seção transversal. Muito bem, para fechar essa aula, eu vou fazer um exemplo para vocês, né, que esse é o exemplo 5.6 do livro, que diz assim, ó: passa através da turbina circular 0,22 metros cúbicos por segundo de água e as pressões em A e B são iguais a 1,5 kg força por centímetro quadrado e menos 0,35 kg força por centímetro quadrado. Muito bem, determinar a potência em cavalo-vapor transferida pela corrente de água para a turbina. Considere regime permanente e despreze o atrito da água com as paredes e com a turbina. Muito bem, então, resumindo a história, aqui eu tenho a turbina, aqui eu tenho a entrada de água na turbina, que é o ponto A, o diâmetro dessa tubulação é de 30 centímetros, e aqui está a tubulação de saída, o ponto B. O ponto B ele tem uma diferença de altitude aqui para o ponto A de 1 metro, e o diâmetro de saída aqui no ponto B é de 60 centímetros. Vamos lá então, vamos resolver essa questão. Se a gente considerar que o fluido é incompressível, escoamento permanente, a gente pode obter essa relação aqui através da conservação da massa. Como a gente fez, né, na primeira aula lá, obteve a equação da massa, então a gente vai ter que VA, a velocidade aqui na seção A, vezes a área em A, é igual a velocidade em B, vezes a área em B. Nesse caso aqui a gente está trabalhando com velocidades médias, ok? Como ele deu a vazão, 0,22 metros cúbicos por segundo, a gente consegue determinar essas velocidades. Por quê? Porque ele deu também o diâmetro, né? Se ele deu o diâmetro da tubulação na seção A e na seção B, a gente consegue determinar a área, né? A área tanto na seção A como na seção B. É só usar aqui a área para determinar a equação para calcular a área de uma circunferência, de um círculo. Muito bem. Então, com as vazões e os diâmetros, podemos então determinar as velocidades médias. Ou seja, VA vai ser igual a vazão sobre a área A e VB vai ser igual a vazão vezes a área B. Então, se a gente substitui, a gente vai obter aqui que VA é 3,1 metros por segundo e VB 0,78 metros por segundo. Muito bem. Considerando as mesmas simplificações, escoamento permanente, fluido incompressível e ainda desprezando o atrito da água com as paredes e com a turbina e possíveis trocas, né, de calor com o meio externo, nesse caso aqui a gente vai considerar que não existe trocas de calor da turbina ali com o meio externo, a equação da energia pode ser simplificada. Então ela fica escrita dessa forma, porque eu não tenho a variação de calor no tempo. O escoamento permanente faz com que aquele primeiro termo do lado direito seja igual a zero, e o termo referente aos fluxos de energia nas seções transversais, nas seções que permitem fluxos, ele se resume a dois termos, né? Porque eu só tenho duas seções, seção A, seção B, uma de entrada e outra de saída. Então, na seção A vai ser dada por isso aqui, né? Você vê aqui dentro do parênteses eu tenho energia interna, energia específica cinética, energia específica potencial, e isso aqui o termo referente ao trabalho realizado pela força de pressão no ponto A. Analogamente, no ponto B a gente tem a equação similar, tá? Que é o fluxo, né, de energia que está passando pelo ponto B, pela seção B, desculpa. A potência da turbina, né, ela também pode ser escrita como uma variação do trabalho no tempo. Vocês viram na física, né? A derivada do trabalho no tempo equivale à potência. Então essa derivada, eu posso exatamente nessa derivada da turbina no tempo, é exatamente a potência da turbina, né? A derivada do trabalho da turbina no tempo. Muito bem, então essa equação fica dada então pela potência da turbina, vai ser equivalente então a esses fluxos, esses dois fluxos aqui, né? De energia que atravessa a seção A e a seção transversal B. Muito bem. Bom, considerando que não existe variação das características do escoamento na seção A e B, ou seja, a gente vai trabalhar com velocidade média, né? Não tem variação, e nem da densidade tem variação na seção A e na seção B, o que acontece? O produto escalar de VA com NA é dado pelo módulo de VA vezes o módulo de NA, que é 1,
vezes o cosseno do ângulo entre o vetor A e o vetor NA. O vetor A está apontado para a direita e o vetor NA está apontado para a esquerda. Então o ângulo entre eles é 180 graus, o cosseno de 180 graus é menos 1. Então esse produto escalar de VA com NA vai dar menos VA, né? VA que é a velocidade média na seção A. Na seção B, o fluxo é de saída, então o vetor velocidade está apontado para baixo e o vetor normal também está apontado para baixo. O produto escalar de VB com NB é o módulo de VB vezes o módulo de NB, que é 1, vezes o cosseno do ângulo entre eles, que é 0, porque os dois vetores estão apontados para a mesma direção, mesmo sentido. Então, esse produto escalar vai dar exatamente a velocidade média em B. Se a gente substitui esses valores aqui na integral, a integral vai ficar uma integral de área, né? Uma integral de dA, que é integral, que o resultado é a própria área, né? Porque, ou seja, tudo é constante ali dentro da seção transversal. Não tem nenhuma variação, nem de velocidade, nem de pressão, nem de cota. Então a gente vai considerar que não existe variação. E aí todos esses termos podem sair de integral, vai ficar uma integral de área. A integral de área é a própria área. E aí eu tenho essas informações são todas disponíveis, né? Ó, o VA, o VB, a gente determinou no slide anterior. O ZA e o ZB, né? Por exemplo, aqui, ó, se a gente considera que o dátum é aqui no ponto B, o ZB é 0 e o ZA ele é igual a 1, tá? Então já vamos considerar um dátum aqui, ó, no ponto B, e aí o ZB vai ser 0 e o ZA vai ser igual a 1 metro, tá? As pressões, ele deu, né, também no problema os valores de pressão. Então isso aqui é dado no problema, tanto PA quanto PB. Se a gente substitui esses valores, a gente pode então determinar a potência da turbina. Nesse caso aqui deu menos 43 kilowatts, né? Menos 43 kilowatts ou menos 43 mil watts. Beleza. O número negativo quer dizer o seguinte, que a turbina ela está retirando energia do sistema. E isso é totalmente coerente, né, com o propósito de uma turbina. A turbina ela foi desenvolvida, projetada exatamente para isso, para retirar a energia do sistema e converter em energia mecânica. Então essa é a energia que ela retirou, tá? O problema pede aqui para converter em cavalos vapor, né, essa energia aqui. Então vocês podem ir no Google ou outra ferramenta de conversão e converter aqui de kilowatts para cavalo vapor. Então é um fator constante que faz essa conversão. Eu vou deixar para que vocês façam isso, tá? Então vocês observam que é extremamente simples, né, a aplicação da conservação da energia, fazendo uma análise integral do escoamento, onde a gente está interessado em uma informação global e não local, né? Nesse caso aí, por exemplo, é a potência da turbina, então é informação global, né, desse problema. E na aula que vem eu vou falar um pouco sobre a equação de Bernoulli, que é um caso muito específico dessa lei, né, dessa lei de conservação da energia, tá? Então a gente vai partir dessa equação da conservação da energia que a gente acabou de demonstrar, né, nessa aula, e chegar e derivar, né, chegar então na equação de Bernoulli. E aí vocês vão entender que a equação de Bernoulli, na verdade, é a equação da conservação de energia, só que de forma simplificada. Então, quais são essas simplificações, né? A gente vai saber quais são essas simplificações na aula que vem. Então, pessoal, não percam. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima aula.